1 Samuel capítulo 4. E a palavra de Samuel se espalhava e era respeitada em todo Israel. Observemos aqui, nessa Bíblia de estudo, essa frase aparece na Septuaginta, 70, na Vulgata e na tradução siríaca, no final de 3:21. Capítulo 3, versículo 21 aqui. Eu vou ler. E o Senhor continuou aparecendo em Siló, onde havia se revelado a Samuel por meio de sua palavra. Samuel, agora com cerca de 30 anos de idade, exerce uma espécie de cojuizado com Eli, já enfraquecido, obeso, cego e com idade muito avançada. Versículo 18, está escrito: assim que o mensageiro mencionou a arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás, próximo do portão da cidade onde estava, quebrou o pescoço e morreu, porquanto era idoso e obeso. Ali julgou e liderou o povo de Israel durante 40 anos. Voltando aqui no comentarista, Samuel, agora com cerca de 30 anos de idade, exerce uma espécie de cojuizado com Eli, já enfraquecido, obeso, cego e com idade muito avançada. Versículo 18, que acabamos de ler. Uma perfeita ilustração humana da decadente condição religiosa e social do seu próprio povo. De forma irreverente, usaram a arca de Yahvé como se fosse um fetiche. O mesmo aconteceu com a serpente de bronze, Números 21:8. Segundo Reis 18:4. Querubins são seres angelicais encarregados por Deus de tarefas especiais em relação a certas pessoas. Gênesis 3:24, segundo Samuel 22:11. Em cada extremidade da tampa da expiação da Arca da Aliança havia querubins dourados, com suas asas estendidas para cima da arca. Êxodo 25:17-22. No espaço entre essas imagens de querubins, a presença de Deus com o seu povo estava localizada de maneira especial, sendo que a tampa de expiação da arca veio a ser considerada o trono do Rei Divino de Israel. Segundo Samuel 6:2, Salmo 81, Salmos 99:1. As derrotas costumam ocorrer quando, que se confia mais nas coisas criadas do que no Criador. Versículo 3, vamos ler agora. Quando os sobreviventes chegaram ao acampamento, os anciãos e líderes de Israel indagaram-lhes: por que fez hoje o Senhor que fôssemos feridos e vencidos pelos filisteus? E concluíram: vamos a Siló buscar a arca do nosso Deus, que venha para o nosso meio e nos livre da mão de nossos inimigos. As derrotas costumam ocorrer quando se confia mais nas coisas criadas do que no Criador, quando se trata levianamente as orientações e a obra do Senhor. Aqui no caso, levaram a arca para o campo de batalha, como se fosse um amuleto, quando o seu lugar era no santuário. Versículo 5. Vou ler agora. Assim que a arca da aliança do Senhor chegou ao acampamento, todo Israel começou a gritar tão alto que o chão ao redor estremeceu. Continuando. Quando pessoas ímpias, não verdadeiramente crentes, colocam-se em postos de liderança dando pouca importância à palavra de Deus, aqui o resultado foi a morte de mais de 34 mil homens. A perda da arca e Cabode, entre aspas, foi-se a glória do Senhor. Em hebraico 4:21, vamos ler, versículo 21. Ela deu ao menino o nome de Icavode, Icabode, querendo dizer, foi-se a glória do Senhor, foi-se a glória de Israel, aludindo ao fato de a arca de Deus ter sido tomada e por causa da morte de seu sogro e de seu marido. Voltando aqui no comentário, foi-se a glória do Senhor, em hebraico. E a morte dos filhos do profeta Eli,
Ofni e Finéias, conforme a profecia em 2:34. 1 Samuel 2:34. O que acontecer com teus 2 filhos, Ofni e Finéias, será um sinal para ti, 2 pontos. Ambos morrerão no mesmo dia. Vamos ler agora o versículo 11 aqui, de 1 Samuel 4. Então os filisteus se apossaram da arca de Deus, e Ofni e Finéias, os filhos de Eli, foram mortos. Continuando aqui, escavações e documentos arqueológicos confirmam a destruição de uma cidade em cerca de 1050 a.C., nessa região. A devastação foi de tal ordem em Siló que os profetas posteriores mencionaram esse castigo de Yahvé como exemplo e advertência quanto aos juízos de Deus. Jeremias 7:12, Salmo 78, 60 ao 65. Verso 60 do Salmo 78. Abandonou o tabernáculo de Siló, a tenda onde fazia morada entre os homens. Entregou o símbolo do seu poder ao cativeiro e seu esplendor nas mãos do opressor. Abandonou a espada seu povo, irritado contra a herança. Um fogo devorou os jovens e as donzelas não tiveram canto nupcial. Os sacerdotes tombaram sob a espada e não os prantearam as viúvas. Verso 65. Então, como de sonolência, despertou o Senhor, como um guerreiro aturdido pelo vinho. Veja aqui no comentário: Deus não divide sua glória com nada e com ninguém. Zelo e ciúmes são as expressões hebraicas originais para traduzir o sentimento de indignação de Deus ao contemplar a deslealdade do seu povo amado, erguendo altares idólatras e cultuando coisas e deuses. Deus não divide sua glória com nada e com ninguém. Veja que zelo e ciúmes são as expressões hebraicas originais para traduzir o sentimento de indignação de Deus ao contemplar a deslealdade do seu povo amado, erguendo altares idólatras e cultuando coisas e deuses. Êxodo 20, versículo 5. Nós vimos aqui no estudo da semana passada que a ganância também é idolatria. Veja aqui que Deus não divide sua glória com nada e com ninguém. Voltando em 1 Samuel 4, dando continuidade, vou ler a partir do versículo 2. Os filisteus organizaram sua frente de combate em linha para enfrentar Israel. Organizaram sua frente de combate em linha para enfrentar Israel. E depois de violentos embates, Israel foi derrotado pelos filisteus, que mataram cerca de 4.000 israelitas no campo de batalha. Versículo 3. Quando os sobreviventes chegaram ao acampamento, os anciãos e líderes de Israel indagaram-lhes, 2 pontos. Por que fez hoje o Senhor que fôssemos feridos e vencidos pelos filisteus? E concluíram, 2 pontos. Vamos a Siló buscar a arca do nosso Deus, 2 pontos, que venha para o nosso meio e nos livre da mão de nossos inimigos. Então eles confiaram aqui na arca. E nós lemos aqui no comentário que as derrotas costumam ocorrer quando se confia mais nas coisas que se veem, nas coisas criadas, do que no Criador. Versículo 4. Então as autoridades do povo mandaram trazer de Siló a arca da aliança do Senhor dos Exércitos, que está entre os querubins, e os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, acompanhavam a arca da aliança de Deus. Versículo 5. Assim que a arca da aliança do Senhor chegou ao acampamento, todo Israel começou a gritar tão alto que o chão ao redor estremeceu. Versículo 6. Os filisteus ouviram aquele brado extraordinário e exclamaram, 2 pontos. Que significa esse forte grito no acampamento dos hebreus? Quando foram avisados de que a arca da aliança do Senhor havia chegado ao acampamento dos hebreus,
Grande temor tomou conta dos filisteus e comentavam entre si, Deus veio ao acampamento dos hebreus. Ai de nós, nunca aconteceu algo assim. Ai de nós, quem poderá nos salvar destes poderosos deuses? São os mesmos deuses que feriram os egípcios com toda espécie de pragas no deserto. E concluíram, sede fortes, ó filisteus, e sede homens corajosos, a fim de que não vos torneis escravos dos hebreus, como eles foram vossos escravos no passado. Sede homens e lutai bravamente. Versículo 10. E assim os filisteus partiram para a luta e Israel acabou sendo vencido. Cada israelita teve que fugir correndo para sua tenda. O massacre foi enorme e horrível. Israel perdeu 30.000 soldados a pé. Versículo 11. Então os filisteus se apossaram da arca de Deus, e Ofni e Finéias, os filhos de Eli, foram mortos. A morte de Eli. Versículo 12. Naquele mesmo dia, um homem de Benjamim correu da frente de guerra até Siló, com as roupas rasgadas e terra na cabeça. Versículo 13. Quando ele chegou, Eli estava sentado em sua cadeira ao lado da estrada. Estava muito angustiado, pois em seu coração temia pela arca de Deus. O homem entrou na cidade, contou tudo sobre a matança que ocorrera, e imediatamente a cidade inteira começou a gritar e se lamentar. Versículo 14. Eli ouviu o clamor do povo ao longe e perguntou, que grande alarido é esse na cidade? E o benjamita se apressou e veio correndo trazer as notícias a Eli. Desculpe, eu li errado, vou ler novamente. E o benjamita se apressou e veio correndo trazer as notícias a Eli. Versículo 15. Estava Eli com 98 anos de idade. Seus olhos, já fracos, não se moviam mais, e ele não conseguia mais enxergar. Versículo 16. Assim que o encontrou, o mensageiro lhe disse, estou chegando do campo de batalha. Consegui fugir das fileiras e hoje mesmo vim correndo de lá até aqui. Diante do que Eli indagou-lhe, o que aconteceu, meu filho? Versículo 17. E o homem lhe deu a notícia, Israel teve que fugir dos filisteus, e houve terrível carnificina. Fomos derrotados e seus 2 filhos, Ofni e Finéias, estão mortos. Além de tudo, os filisteus tomaram a arca de Deus. Versículo 18. Assim que o mensageiro mencionou a arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás, próximo do portão da cidade onde estava. Quebrou o pescoço e morreu, porquanto era idoso e obeso. Eli julgou e liderou o povo de Israel durante 40 anos. A morte da nora de Eli. Versículo 19. A nora de Eli, a esposa de Finéias, estava grávida e já quase na época de ter seu bebê, quando ela recebeu a notícia de que a arca de Deus havia sido tomada pelos filisteus e que o seu sogro e o seu marido haviam morrido. Começou a sentir dores fortes dores de parto e deu à luz. Versículo 20. Ela estava morrendo, mas as mulheres que a ajudavam lhe rogaram, tenha coragem, anima-te, porque tiveste um filho. Ela, porém, nem conseguiu responder, nem dar atenção. Versículo 21. Ela deu ao menino o nome de Icavod, Icabode, querendo dizer, entre aspas, foi-se a glória de Israel, aludindo ao fato de a arca de Deus ter sido tomada e por causa da morte de seu sogro e de seu marido. Versículo 22, e completou afirmando, a glória foi exilada de Israel, porque a arca de Deus nos foi tirada. Muito bem, então nós concluímos aqui a leitura de 1 Samuel,
capítulo 4.